Fala, meu povo! Quanta mudança, hein? Antes aquela baixa autoestima, desânimo, depressão. Agora você está melhorando, né? Assistindo os vídeos aqui, estudando sobre a vida, metafísica, espiritualidade, comportamento. Antes era tristeza, depressão, vitimismo. Melhorou. Agora você está começando a querer mudar de vida, ter poder, mas está se cobrando muito. Percebe que você está saltando do sofrimento do vitimismo para o sofrimento da autoculpa? Para de ser obsessor de si mesmo. A gente já se fala. Pois é, né, gente? Existe um conceito na metafísica, na espiritualidade, que eu quero esclarecer para vocês hoje aqui, para que vocês compreendam a lei da atração no campo da espiritualidade. Porque tudo parte do espiritual. O espiritual é o extrafísico, ou seja, tudo que acontece no mundo da matéria primeiramente acontece no mundo astral e no mundo etérico. O padrão mental, emocional, energético cristaliza a realidade. Quando você compreende isso, você entende que causa e efeito, ação e reação é a própria lei da atração que está atuando o tempo todo no campo espiritual e físico. É a mesma lei universal. E sabe o que acontece? Cada vez que você entra num padrão emocional negativo, de depressão, vitimismo, como eu dizia, que eu espero que realmente você esteja já superando, não é? Especialmente você que me acompanha aqui há mais tempo, no canal Marcelo Coutinho no YouTube, na Rádio Mundial, no programa Intervidas, não é? Então, quando você começa a realmente falar, chega desse vitimismo, quero melhorar meu estado de ânimo, já é um grande passo, bacana, parabéns. O que eu mais vejo as pessoas fazendo? Começam a abrir mão dessa postura viciosa que eu chamo de auto-obsessão. Exatamente, a auto-obsessão. Você se obsidia, você se coloca para baixo, né? Você começa a realmente perder força, perder energia vital, porque você está numa postura passiva diante da vida, você está medroso, você está passivo. E toda essa postura vai deixando a obsessão espiritual chegar cada vez mais perto. Quando você age dessa forma, eu já explico melhor para você como isso se dá, né, em 3 níveis de obsessão, você vai perceber que na realidade as coisas começam a dar errado, porque os conflitos chegam muito perto, as pessoas negativas chegam muito perto, e aí você percebe um desânimo, uma energia negativa que vai tomando conta de você. O que eu noto é que as pessoas, mesmo quando conseguem mudar de fase e entrar numa positividade maior, às vezes incorrem no exagero de começar não só a se cobrar, melhorar a postura, o que é bom, mas começam a se culpar porque não são mais perfeitos, porque deveriam ser mais prósperos, porque deveriam agir de uma outra maneira. Percebe que você continua no perfeccionismo? Você continua antes numa postura de querer agradar todo mundo. Agora você está mudando, beleza, mas continua querendo agradar a si mesmo no nível, como eu costumo dizer, de alta performance. Você quer um nível de exigência para consigo mesmo? Mudou nada. Você continua com aquela voz das pessoas que passaram pela tua vida, talvez teu pai muito exigente, tua mãe muito exigente, e você continua com aquela voz ecoando no teu subconsciente. Sabe o que acaba acontecendo? Você entra no primeiro nível desse processo chamado auto-obsessão. A auto-obsessão, então, ela corresponde a todos os padrões emocionais de raiva, medo, culpa, mágoa, ou mesmo que você passe da raiva dos outros, começa a ficar com raiva de si mesmo. Antes você tinha medo dos outros, agora você tem medo de não conseguir realizar teus sonhos. Percebe que você continua no medo? Você continua na raiva? Antes você ficava magoado porque os outros te tratavam mal. Agora você entendeu que não deve dar importância para isso, mas continua ficando magoado quando você não atende às tuas próprias expectativas. Você está muito auto-obsessivo. Você é o seu maior obsessor. Aí o que acontece? Você começa a baixar teu padrão vibracional. Emocionalmente você vai entristecendo, vai se magoando consigo, não é? Vai gerando culpas, como eu falei, por não realizar objetivos muito altos, porque fica muito ambicioso, porque fica muito exigente, porque não consegue conduzir a vida com leveza e deixar os resultados positivos virem na hora que tiverem que vir. Planta a semente certa, cultiva, cuida, ame viver, ame plantar a semente, ame, contemplar a vida, a natureza, propiciando a condição para a semente crescer em árvore e frutificar. Aí você vai comer o fruto. Mas não, tua ansiedade, teu medo de não acontecer,
Tudo ligado à sua baixíssima autoestima, ao seu baixo nível de automerecimento. De novo, tornou-se um grande obsessor de si mesmo. Baixou teu padrão vibracional. Aí você entra no segundo tipo de obsessão, que é a obsessão espiritual. Aí, gente, eu tenho que entrar no campo da espiritualidade, da mediunidade que todo ser humano tem. É da natureza humana, não tem ligação com nenhuma forma religiosa, nenhuma prática religiosa. Todos nós temos chakras, centros de energia e percebemos o mundo astral. Você começa a carregar energia negativa, vai dando dor na nuca, vai dando dor de cabeça, vai dando um desconforto, uma dor no ombro esquisita, sabe? Em função da aproximação, muitas vezes, da obsessão espiritual. E essa obsessão você atraiu. Então, o teu padrão negativo faz você atrair cargas negativas e, inclusive, seres, entidades, seres do mundo astral que estão em desequilíbrio, que são doentios e começam a somar com o teu pensamento negativo cargas energéticas mentais negativas sobre a sua mente. Você quase não percebe isso quando não tem conhecimento, mas quando tem, fica atento, gente. É aí que você nota, olha só, pequenos sinais energéticos a princípio. Uma dor na nuca esquisita, né? Como eu falei, às vezes dói as costas, o meio das costas, que é onde é o chakra humeral, né? O chakra da mediunidade de incorporação. Todo mundo percebe isso, viu? Não precisa nunca ter experimentado isso num trabalho espiritual, como eu falei, formalizado, né? Podemos experimentar isso naturalmente no dia a dia, no ambiente de trabalho, na rua, no cotidiano nosso, até dentro de casa, na relação com as pessoas, porque aí você começa a atrair a carga negativa das pessoas e se tiver essa obsessão. Olha só, primeiro nível, auto-obsessão. Segundo nível, obsessão espiritual. Aí chega no terceiro nível, que é quando você começa a ver as situações da tua vida todas dando errado. Você olha para o lado, é tudo complicado, problema, conflito, briga, coisa que acontece até no meio da rua e você não consegue compreender. Uma série de conflitos vão acontecendo, você fala, gente, deve ser inveja dos outros. A inveja pode existir, mas é você que está dando muita brecha, porque você está auto-obsessivo. E aí, gente, como é que você faz? Você tem que empurrar essa carga negativa e essa obsessão. E para isso, mudar o padrão de sentimento, mudar o padrão de pensamento e usar técnicas bioenergéticas que eu ensino amplamente através do meu trabalho também, que são grandes ferramentas auxiliares de autopurificação, de autodefesa. Mas é importantíssimo que você mude o sentimento e o pensamento para manter esse campo de defesa. A hora que eu faço um trabalho de purificação, mudo o meu modo de sentir, não é? E começo a ter calma comigo, carinho comigo, sentimento de amor próprio, verdadeiro amor próprio, e capto essa luz do plano astral, da natureza, me purificando e crio um campo de defesa, não é? Que nós trabalhamos na espiritualidade identificado por campo de luz azul, é um campo de proteção que é visualizado, você consegue repelir a energia negativa das influências que chegam até você. Quando você faz isso, você começa a se sentir você de novo, porque antes você captava até telepaticamente pensamentos negativos que não eram seus, vindos de pessoas encarnadas, físicos, obsessivos, com muitas vezes as influências obsessivas espirituais. Melhor que isso, quando você entra num padrão bacana, quando você começa a se conectar com o astral superior, você começa a atrair o amparo espiritual. Aí, gente, você começa a receber a luz do mundo astral, você começa a receber a ajuda, o auxílio dos seres do mundo espiritual, não é, que são protetores, são amigos, são professores, né? E é uma realidade interdimensional que mais cedo ou mais tarde você vai se deparar com ela. Ninguém vai mudar a natureza do universo. O universo é multidimensional, a própria ciência cada vez mais vem provando isso, vem caminhando nesse sentido. A coexistência, né, dos seres em várias dimensões é uma realidade absoluta, mas é lógico, eu quero que você viva suas experiências como a viagem astral, com o desenvolvimento dos chakras, você é capaz de ver, ouvir, sentir, e aí vem uma onda de energia boa, né, vem aquele sentimento de leveza, né, de estar bem acompanhado, né, de estar aqui com o nosso amparo espiritual do nosso lado, que reflete o nosso modo de nos tratarmos bem. E aí você compreende nesse conceito da espiritualidade aquela frase que diz: a vida vai nos tratar como nós nos tratamos. Mas isso não é só
no sentido físico humano. Começa no campo das energias e acontece também no plano da espiritualidade. Aí chega no físico. Por último, chega no físico. Então, compreender esses 3 níveis de obsessão, né, é se libertar das consequências. Cuido da causa, elimino a causa, a auto-obsessão. Com isso eu elimino a obsessão espiritual, eu elimino a obsessão física, minha vida começa a serenar e aí eu começo a me iluminar, eu começo a atrair meus grandes amigos espirituais que podem ser percebidos com clareza cada vez maior, com o treinamento do nosso parapsiquismo, da nossa paranormalidade e da nossa mediunidade. E é muito bom sentir a presença do amparo sempre com a gente. Eles não ficam 24 horas, né? Mas eles estão sempre que necessitamos, nos inspirando, nos amparando e nos protegendo, ok? Espero ter auxiliado vocês, né? Espero que o vídeo de agora tenha contribuído para que você se aproxime do seu mentor pessoal, da luz que te acompanha, né? Espero que nós dois aqui tenhamos levado a vocês um amparo maior para a vida de cada um, ok? E se você gostou do vídeo, dá seu like aqui, sempre é importante esse feedback para mim. Deixe seus comentários, não deixe de se inscrever aqui no canal Marcelo Cotrim no YouTube e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!